Bom, primeiramente, olá a todos. Eu sou o professor Francisco Gil Cury, da Universidade Federal de São Carlos, e eu queria dar boas-vindas ao curso de CALFAD, Fundamentos e Prática de Termodinâmica Computacional. Eu vou começar esse curso dando uma revisão de termodinâmica, então as primeiras aulas vão ser revisão, é, só que vai ser uma revisão não tanto da parte tão fundamental e ficar entrando em detalhes da equação, das equações, né? Tem bastante, vocês sabem bem, equações envolvidas no fenômeno, nos fenômenos termodinâmicos, né? A termodinâmica é toda descrita em matemática, mas eu vou tentar frisar os pontos mais importantes para a gente entender, né? Eu vou tentar dar uma visão mais ampla e geral do campo da termodinâmica como um todo e por que, né, que estudar termodinâmica computacional ou entender termodinâmica computacional está se tornando cada vez mais uma coisa muito importante, tanto para quem trabalha com pesquisa, né, da área acadêmica, mas mesmo para pessoas que estão trabalhando em indústrias, um bom número, eu diria que praticamente todas as empresas que trabalham com algum tipo de desenvolvimento de liga trabalham, né, usam softwares de termodinâmica computacional. Então, os funcionários que acabam indo trabalhar tanto na parte de pesquisa quanto muitas vezes de controle de qualidade ou de processos, têm que ter um entendimento de termodinâmica computacional. E eu vou tentar dar uma ideia geral, então, desses princípios, né, da termodinâmica como um todo, para a gente ter uma base para depois começar a usar o software de uma forma mais precisa. Eu queria começar, então, esse curso com uma citação do Einstein sobre a termodinâmica. Ele diz: uma lei é mais impressionante quanto mais simples as suas premissas. Mais fenômenos diferentes ela se relaciona e mais extensa a sua aplicabilidade. A termodinâmica é a única teoria física de conteúdo universal, da qual estou convencido que, no contexto de aplicação de seus princípios básicos, nunca será derrubada. Eu acho que essa citação ela é extremamente poderosa, extremamente é, demonstrativa do poder da termodinâmica. Eu diria que todo o campo da engenharia de materiais, principalmente da metalurgia, ela se desenvolve em cima da termodinâmica. Então, a termodinâmica, ela é meio que a base de tudo o resto que a gente vê no curso de engenharia de materiais. Ela é uma disciplina extremamente importante e eu tenho a impressão que das primeiras vezes que a gente vê a termodinâmica, ela parece uma coisa extremamente complicada. Mas a gente pode ver aqui, por essa afirmação do Einstein, né, segundo ele, que era uma pessoa extremamente inteligente, então talvez a pessoa pode pensar, ué, mas para ele é fácil, né? Mas ele diz aqui, né, que para ele considera que a termodinâmica ela é impressionante porque as premissas dela são simples. E nisso eu vou convencer vocês nesse vídeo que as premissas da termodinâmica são extremamente simples. Eu acho que o mais fascinante da termodinâmica é como um campo inteiro é construído em cima de quatro premissas, né, que são as quatro leis da termodinâmica. Então, eu acho que a simplicidade, entre aspas, né? Eu entendo que é uma disciplina complexa, mas a simplicidade da termodinâmica, a beleza da termodinâmica, ela tá em a gente conseguir explicar, né? Um campo inteiro, gigantesco, muitas afirmações, só baseado em quatro premissas, né? E diferente dos outros campos, de muitas áreas de conhecimento, a gente faz muita hipótese, a gente pega muito conteúdo de outros lugares e a termodinâmica não. Ela tudo dela, né, ou quase tudo dela vai se basear nessas quatro leis. E isso faz com que, na minha opinião, a termodinâmica seja uma disciplina que a primeira vez que você vê, ela pareça muito complexa. Mas uma vez que você pega essa ideia de que está tudo contido ali,
você consegue ver que todo o campo é construído gradativamente em cima dessas 4 leis. Então eu vou tentar dar uma ideia, né? Vocês não vão sair daqui, obviamente, craques em derivações termodinâmicas, mas eu vou tentar dar uma ideia de como que a termodinâmica conecta tudo de uma forma simples. Esse é o objetivo desse primeiro vídeo. Então, como que funciona a termodinâmica? Qual que é a ideia da termodinâmica? Eu vou ter um ambiente, né? Eu vou ter condições de pressão, temperatura, principalmente, né? Posso pensar em campos magnéticos e eu vou pensar em um sistema que vai ser basicamente um volume, uma composição de elementos ali. E basicamente a termodinâmica ela vai ser uma ferramenta extremamente útil para eu pensar em quais reações químicas, transformações de fase ou mudanças de variáveis de estado são possíveis de acontecer. Tá? Então, a termodinâmica é a ciência do possível. Como assim? Pense em transformação de fase. Então, por exemplo, eu tenho um material que ele está no estado líquido. Sob essa condição, de temperatura, pressão, composição, ele pode sofrer alguma transformação de fase? Então, percebe que a palavra-chave, a palavra mágica aqui da termodinâmica é pode. Isso pode acontecer? Né? Essa transformação de fase pode acontecer? Essa fase pode estar presente nesse material? Tá? Ela pode me dar alguma informação sobre quantidade de cada fase? Né? De novo, força motriz para reações. A ideia aqui é: existe uma força motriz para isso acontecer? Leia, essa reação pode acontecer? Ela quer acontecer? Então, é tudo nesse campo da possibilidade, não no campo da certeza. A termodinâmica nunca vai dar certeza que uma coisa vai acontecer ou não. Ela só vai dar certeza de que uma coisa não pode acontecer. Então, com a termodinâmica, a gente consegue ter certeza que algumas coisas não vão acontecer. As outras eu posso simplesmente dizer: isso pode acontecer, isso é mais provável de acontecer do que isso. Né? Existe o sistema, ele tem mais vontade de virar isso do que aquilo. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse material está líquido e eu estou pensando que ele tem duas possibilidades de fase que pode formar durante a solidificação. A termodinâmica pode me dizer: ele quer muito formar a fase A, mas ele também aceitaria a fase B. Então, só com essa informação eu não consigo dizer na prática se ele vai formar a fase A ou a B. Eu só consigo dizer: olha, ele quer muito formar a fase A e também aceita formar a fase B. Percebe que na prática ele pode ainda formar a fase B, mas eu posso dizer, com certeza ele não forma uma fase C, né? O que vai dizer se alguma coisa vai acontecer de fato ou não, eu vou ter que combinar a termodinâmica com a cinética, porque às vezes ele até forma essa fase A, mas ele vai demorar muito tempo, né? Então, eu posso dizer quando uma coisa pode ou não pode acontecer, mas não se ela vai acontecer de fato. Mas isso já é uma ferramenta poderosíssima, por mais que não completa, né, para eu determinar é, o, a microestrutura de um material, por exemplo, já é uma ferramenta poderosíssima, porque eu já consigo descartar várias possibilidades e estudar várias possibilidades de reações. Como assim? Então, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Por exemplo, eu estou pensando em fenômenos que podem acontecer. Né? Na engenharia de materiais, isso vai me ajudar a projetar materiais ou determinar quantitativamente fenômenos. Como assim? Vamos pegar um exemplo na prática. Essa microestrutura que eu coloco aí, ela é uma superliga de níquel. Né? Então eu consigo ver aqui claramente que eu tenho duas fases, uma matriz e um precipitado. Nesse caso, esses precipitados são bem grandes, né? São blocos. E, por exemplo, a termodinâmica ela vai me ajudar a determinar a composição da matriz, a composição desses precipitados, e com isso projetar materiais, né, esse material, ou um processamento que eu vou submeter a ele. Por exemplo,
eu quero saber, eu quero controlar o tamanho de distribuição desses precipitados, então eu quero homogeneizar e envelhecer essa liga, tá? Por exemplo, ou realizar algum tratamento desse tipo. Como que eu faria isso, né? Que possibilidade que eu tenho de fazer isso, né? Uai, você pode responder, eu já sei. Eu vou olhar, por exemplo, um diagrama de equilíbrio de fase. Vamos supor que aquilo é uma liga binária níquel-alumínio. Se ela tem uma composição aqui, por exemplo, de 85%, uai, eu posso determinar qual que é a linha solvos, né? A linha em que esse precipitado aqui ele é dissolvido. Eu falo, olha, se eu jogar a minha liga aqui em cima, eu vou ter uma fase só. E se eu jogar ela aqui, então, ou seja, eu posso solubilizar ela nessa temperatura aqui de 1200, por exemplo. Depois eu posso envelhecer ela aqui embaixo, numa temperatura, por exemplo, de 700 graus, né? Então, percebe que o usar o diagrama de fases, né? Esse diagrama ele é construído com a termodinâmica. Eu não preciso de termodinâmica computacional para sistema simples. Olhar um diagrama de fase já me é suficiente. Então, né, toda a ideia dessa determinação aqui, com diagramas de fase a gente já consegue fazer, né? Agora, qual que é a complicação? Nenhuma liga na prática, ela é uma liga binária. Né? Ligas binárias, diagramas de fase binários, são ótimos indicativos do que a gente deve fazer. Mas eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, a composição de uma superliga, tá? Não é aquela do slide anterior. É, de uma superliga de níquel. E aqui tem todos os elementos presentes nessa liga e as suas composições. Tá? Então, imagina como que eu vou agora conseguir um diagrama de fases com tantos elementos. Tá? Para quem não sabe, na prática é muito difícil eu obter experimentalmente ou ter informações em diagrama que tem mais do que 3 elementos. Tá? Normalmente a gente tem binários e alguns ternários feitos. E agora, se eu quiser uma liga real, uma liga na prática, que tem tudo isso de elemento, como que eu vou saber a temperatura de homogeneização, qual que é a composição do precipitado, a fração do precipitado, se eu não tenho um diagrama de fases para me guiar? Então é isso que a termodinâmica computacional vai ajudar a gente. Ela vai ajudar a gente a projetar materiais e processos, dando para a gente o estado de equilíbrio. Então eu posso pensar que ela vai ser uma ferramenta de criar diagramas de fases para ligas com muitos elementos. Tá? Eu posso pensar dessa forma. Ela é muito mais do que isso, mas ela é também isso. Então eu quero começar, né, agora, dada essa motivação da aula, eu quero começar falando um pouco sobre as leis da termodinâmica, para convencer vocês da importância de como a termodinâmica é construída.